Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Democracia e Inteligência Artificial. Neste podcast, nós vamos explorar várias angulações no que tange algoritmos, inteligência artificial e como isso afeta o sistema democrático. Nós temos um objetivo, por exemplo, de focar em desinformação, como que a religião, por exemplo, deve ser usada de forma instrumentalizada dentro do contexto da inteligência artificial. E nós vamos também falar sobre a ameaça da democracia no mundo inteiro usando a inteligência artificial. Então, o podcast tem como esse objetivo. O meu nome é Jorge H. Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação, eu tenho vários livros publicados, entre eles o meu livro Democracia e Inteligência Artificial, no qual eu faço uma leitura, um foco bastante, eu diria, rico sobre o uso da inteligência artificial com máquina de desinformação. No mais, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência nesse podcast. Olha, recebemos um material bem instigante esta semana, viu? Ele é centrado num artigo do Jorge Guerra Pires, que joga uma pergunta no ar, assim, daquelas que fazem a gente parar e pensar. A fé cristã realmente funciona como um freio moral? Porque a gente tende a assumir que sim, né? Que é um dos pilares da moralidade para milhões de pessoas. É quase um pressuposto da nossa cultura, essa ideia de que a religião nos mantém na linha. Exato. Só que o autor, ele vira essa ideia de cabeça para baixo. Ele argumenta que não só não funciona sempre como um freio, Interessante. como às vezes pode ser o exato oposto, um acelerador. E para provar o ponto dele, ele usa um estudo de caso que é, assim, impossível de ignorar. Donald Trump. Claro. E para dar mais corpo a essa análise, a gente tem outros textos de apoio, um que mergulha na psicologia por trás da obediência, da moralidade e um panorama da trajetória religiosa do próprio Trump. Certo. Então, a nossa missão hoje é investigar essa tese que é bem provocadora. A de que a religião, quando misturada com poder, pode se tornar uma ferramenta não de contenção, mas de justificação. E é crucial entender que, embora o foco seja uma figura política, a discussão é muito mais ampla. É sobre essa relação delicada, entre crença, autoridade e as nossas ações. No fundo, o que os artigos propõem para a gente é um confronto. Um confronto entre duas ideias gigantes. Quais seria? De um lado, aquela frase famosa que muita gente liga ao Dostoiévski: se Deus não existe, tudo é permitido, clássica. E do outro, a tese que emerge desse material, que seria algo como, em nome de Deus, tudo pode ser justificado. Nossa, essa inversão é poderosa. Vamos começar por ela, então. Desempacotando o argumento principal do artigo do Pires. Vamos lá. Ele não economiza nas palavras, né? Ele chega a chamar o Donald Trump de a refutação empírica da ideia da fé como freio moral. É uma afirmação muito forte. O que no material sustenta uma tese tão categórica? Bom, o ponto de partida do autor é um paradoxo que marcou a política recente. Trump, uma figura com um histórico de vida, de negócios que muitos considerariam distante dos ideais de humildade cristã, né? Sim, com certeza. Ele recebeu um apoio massivo, inabalável, de eleitores cristãos, especialmente do segmento evangélico branco. E ele não apenas recebeu esse apoio, como o cultivou ativamente, se posicionando como um campeão dos valores cristãos. Certo, isso é um fato conhecido. Mas como o autor conecta esse apoio a uma falha no tal freio moral? Ele argumenta que a retórica e as ações do Trump revelam uma lógica de poder que não foi freada, mas que, na verdade, foi validada por essa base religiosa. Validada, como assim? O artigo usa um exemplo muito específico e revelador. Os comentários que o Trump teria feito sobre o interesse dos Estados Unidos na Groenlândia. Eu lembro disso. Ele teria justificado essa ambição territorial ridicularizando a capacidade de defesa da ilha, descrevendo-a como algo tipo 2 trenos puxados por cães. É uma linguagem que basicamente diz: eu posso pegar porque você não tem como me impedir. É a lei do mais forte. Exatamente. É a lógica de que força gera direito. Mas o ponto crucial para o autor não é tanto o comentário em si. É a reação. É a reação, ou a falta dela por parte da sua base de apoio religiosa.
Segundo a análise do artigo, não houve uma onda de indignação moral. Ninguém disse, espere, isso não é cristão, não podemos falar de outra nação soberana dessa forma. E o que se viu, então? O que se viu, segundo o texto, foi majoritariamente silêncio. Algumas tentativas de racionalizar o comentário. Ou até aplausos. Então a lógica do autor é que esse silêncio não foi uma omissão, mas sim uma forma de consentimento, uma permissão. Precisamente. E é aí que a provocação do autor atinge o seu ápice. Ele afirma que Trump não agiu apesar da sua base cristã, mas sim amparado e talvez até encorajado por ela. E é isso que leva àquela inversão do começo. Exato. A tese deixa de ser sem Deus tudo é permitido. Para o autor, o caso Trump demonstra que, para alguns, a lógica se tornou: com um Deus que está do nosso lado, tudo o que fazemos pode ser justificado. E o que isso significa para o conceito de moralidade? Se a justificativa vem de uma autoridade superior, seja Deus ou um líder que se diz seu representante, o que acontece com o nosso julgamento interno? O artigo é bem direto nisso. Ele argumenta que, nesse cenário, a moralidade se transforma em obediência. E o autor faz uma distinção muito clara. Obediência não é ética. Ética exige reflexão, empatia, julgamento individual. Obediência, no contexto que ele descreve, é submissão. É uma submissão a uma autoridade externa. A responsabilidade moral é transferida de eu para a causa ou para o líder. Isso me faz pensar, o autor está criticando a religião em si ou está descrevendo uma característica humana que talvez a religião, em certas configurações, possa amplificar? Ótima pergunta. Quero dizer, essa tendência a obedecer autoridades. O que a psicologia diz sobre por que pessoas comuns, que se consideram boas, podem acabar fazendo coisas moralmente questionáveis. Essa é a pergunta central, e o segundo artigo que a gente recebeu mergulha exatamente nisso. Ele começa citando um experimento mental do filósofo David Berlinski. Que experimento é esse? Imagine que existe um botão. Se você o apertar, todos os seus desejos se realizam. Só que uma pessoa completamente anônima em algum lugar do mundo morre. Nossa! A tese do Berlinski era que a religião é o grande impedimento, a voz que nos diz, não aperte esse botão. Parece uma boa tese, bem intuitiva. Muito. O problema é que quando a gente sai do campo mental e vai para os experimentos reais, os resultados são bem mais sombrios e complexos. O artigo nos lembra do famoso experimento de Milgram, de 1961. Ah, sim, o dos choques elétricos. Exato. Pessoas comuns foram convidadas para um estudo sobre memória, e elas eram instruídas por um pesquisador, uma figura de autoridade de jaleco branco, a aplicar choques elétricos em outra pessoa cada vez que ela errava uma pergunta. E os choques, que não eram reais, claro, iam aumentando de voltagem, certo? Até um nível marcado como perigoso e letal. Exatamente. E o resultado é chocante até hoje. 65% dos participantes foram até o fim, aplicando o que eles acreditavam ser um choque potencialmente fatal. 65%? É muita gente. É muita gente. E não eram sádicos. Os áudios mostram que eles sofriam, suavam, questionavam o pesquisador. Mas quando o cientista dizia com calma, o experimento exige que você continue ou a responsabilidade é minha, a maioria continuava. Nossa! O fator decisivo não foi a presença ou ausência de uma crença em Deus. Foi a presença de uma autoridade que assumia a responsabilidade. É assustador. E o texto menciona outros exemplos, não é? Lembro de um sobre seminaristas que é quase irônico. Sim, o estudo do Bom Samaritano da década de 70. Pesquisadores reuniram estudantes de teologia de Princeton. Disseram a alguns que eles estavam atrasados para uma palestra e a outros que tinham tempo de sobra. A palestra? Era sobre a parábola do Bom Samaritano. Exato. E no caminho, todos eles passavam por um ator gemendo, caído no chão, precisando de ajuda. Não me diga que... Pois é. A crença religiosa ou o fato de estarem prestes a falar sobre ajudar o próximo não foi o fator determinante. O fator decisivo foi a pressa. Que loucura! Dos que achavam que estavam atrasados, só 10% pararam. Dos que tinham tempo, 63% pararam.
Isso sugere que a situação, o contexto, muitas vezes se sobrepõe às nossas crenças declaradas na hora de agir. O que é fascinante e um pouco deprimente aqui é o padrão que emerge, né? Juntando Milgram, o estudo da prisão de Stanford, esse dos seminaristas, parece que a nossa bússola moral é mais frágil do que a gente gosta de admitir. O artigo sintetiza bem as conclusões desses estudos. Existem alguns fatores-chave que facilitam atos cruéis ou a omissão diante do mal. Primeiro, a sacralização da autoridade. Acreditar que a autoridade é inquestionável. Isso, seja um cientista, um chefe, um líder religioso. Segundo, a desumanização da vítima. Ver o outro como um objeto, um problema. Exato. E terceiro, a diluição da responsabilidade. A famosa desculpa do "eu só estava cumprindo ordens", que transfere a culpa para o sistema. Ok, então esses 3 mecanismos: sacralização da autoridade, desumanização e diluição da responsabilidade. A gente consegue ver ecos disso na retórica política que o artigo principal descreve. Com certeza. O argumento do autor é que esses são precisamente os mecanismos que podem ser ativados em sistemas hierárquicos, sejam eles militares, corporativos ou, em alguns casos, religiosos. Certo. O artigo até menciona o culto N-Shai-Vin como exemplo secular dessa dinâmica. O líder, Keith Raniere, convencia os seguidores de que a intuição moral deles era falha e que a verdadeira ética era a submissão total ao sistema dele. E pessoas que se consideravam boas participaram de abusos terríveis. Porque a autoridade do líder se tornou sagrada e a responsabilidade individual foi diluída. Exatamente. Tudo bem, a base psicológica é bem convincente. Vamos voltar então para o estudo de caso. Como tudo isso se aplica à figura do Trump? Os materiais biográficos que a gente recebeu pintam um quadro bem particular da religiosidade dele. Sim, a trajetória é interessante. Ele foi criado na igreja presbiteriana, foi muito influenciado pelo pastor Norman Vincent Peale. O autor de O Poder do Pensamento Positivo. Esse mesmo. Essa filosofia que conecta fé a sucesso e otimismo é uma base importante para entender a visão de mundo dele. Mais recentemente, em 2020, ele passou a se identificar como um cristão não denominacional. Uma identidade mais fluida, né? Isso, menos ligada a uma estrutura específica. Mas aí entra uma contradição curiosa. As fontes citam uma pesquisa que mostra que 63% dos americanos não consideram uma pessoa religiosa. E biógrafos raramente o descrevem como alguém devoto. Como a gente resolve esse quebra-cabeça? A maioria não o vê como genuinamente religioso, mas ele se tornou um ícone da direita religiosa. Como isso funciona? A análise das fontes aponta para uma relação que é vista por muitos como transacional. E a chave para entendê-la é a associação dele com líderes do Evangelho da Prosperidade. Como a pastora Paula White Cain. Ela mesma, que se tornou conselheira espiritual dele. Evangelho da Prosperidade, a gente ouve muito esse termo. O que ele significa na prática e por que se encaixa tão bem com a imagem do Trump? Em resumo, é uma teologia que prega que a fé em Deus, manifestada também através de doações, será retribuída com saúde, riqueza e sucesso material aqui na Terra. Ah, entendi. Então, o sucesso empresarial, a riqueza, o poder, tudo isso deixa de ser visto como algo mundano e passa a ser interpretado como um sinal visível do favor divino. Nesse sistema, a imagem do Trump como um bilionário de sucesso não é uma contradição à fé dele. Pelo contrário, é a prova cabal dela. Ele é o exemplo vivo de que a teologia funciona. É uma simbiose perfeita, então. A imagem dele valida a teologia e a teologia santifica a imagem dele. Exatamente. E as ações mais recentes mencionadas nas fontes reforçam essa aliança. A venda de Bíblias com a marca dele, a caracterização da campanha como uma cruzada, uma batalha santa. E a recriação do gabinete de fé da Casa Branca. Com a Paula White Cain no comando, de novo. Os críticos apontados nos textos veem tudo isso não como expressão de uma fé humilde, mas como o uso da linguagem religiosa para reforçar uma imagem de líder forte, escolhido. Lembro de uma citação no material que me marcou muito, uma entrevista de 2015, em que perguntaram se ele já tinha pedido perdão a Deus por algo. Sim, essa citação é muito reveladora. Ele respondeu algo como:
Não tenho certeza se pedir. Eu apenas sigo em frente e tento fazer um trabalho melhor. Para a teologia cristã tradicional, onde o arrependimento é central, isso é chocante. Totalmente. Mostra uma mentalidade focada em ação e resultado, não em introspecção ou reconhecimento de falhas. E tem algo ainda mais bizarro. Os textos mencionam que, mais recentemente, ele tem feito comentários sobre não ter certeza se vai para o céu. É verdade. Ele já disse em comício coisas do tipo: não tenho certeza se vou conseguir ir para o céu, mas tornei a vida muito melhor para muitas pessoas. É uma linha de raciocínio muito atípica para um político que depende tanto do voto religioso. É muito atípica. Mas dentro da lógica que a gente está discutindo, talvez faça sentido. É como se ele dissesse: o julgamento final não importa tanto quanto os resultados que eu entrego para vocês aqui e agora. Reforça a ideia de uma aliança terrena, transacional. Uhum. Ok, então, amarrando tudo isso, a gente começou com a pergunta sobre a fé como freio moral. O que emerge dos materiais é que, no caso analisado, a fé, ao se fundir com o nacionalismo e uma agenda de poder, parece ter funcionado menos como um freio e mais como um selo de aprovação. Exato. Trump não é apresentado nas fontes como uma anomalia que enganou os religiosos, mas como a expressão máxima de uma certa vertente da fé que valoriza força, sucesso e vitória acima de tudo. E os estudos psicológicos entram como um pano de fundo, né? Importantíssimo. Nos lembrando que a nossa tendência a obedecer a autoridades e nos conformar com um grupo é muito poderosa e pode ser ativada por qualquer sistema de crenças, religioso ou secular. Então, qual é a grande conclusão que podemos tirar dessa análise toda? Onde fica o verdadeiro freio moral? Se não é necessariamente onde a gente costuma procurar. Olha, se a gente conectar todos os pontos, a conclusão implícita nos artigos é que o verdadeiro freio moral talvez não seja um supervisor sobrenatural ou a adesão a um dogma. Mas sim o oposto. Ter o pensamento crítico e a disposição para questionar e impor limites a todas as formas de autoridade, não importa o quão sagradas elas se apresentem. É uma responsabilidade que não pode ser terceirizada. De forma alguma. Isso nos deixa com uma última provocação, um pensamento para levar aqui. Sim. A nossa conversa se concentrou muito em como um líder político usa a linguagem da fé. Mas e o outro lado da moeda? Os seguidores. Fica uma pergunta no ar. Quando um grupo apoia um líder e o enxerga como alguém divinamente favorecido, essa atitude nasce primariamente de uma convicção religiosa? Ou será que eles estão, na verdade, usando a linguagem da religião para dar uma justificativa moral, uma legitimidade sagrada a uma aliança política e cultural que já existia? No fim das contas, o que está justificando o quê? Com as roupas da fé.